Já estamos de volta com Hora Geral nesta quinta-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Vamos lá? Atletas e comissão técnica se preparam para a partida da 14ª rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão diante do União Suzano. Vai ser amanhã às 7 da noite no Urico Mursa, conhece? Com 16 pontos e na sexta colocação, no grupo 3, a Briosa, né? Que encará o USAC, que tem 15 pontos em mais um confronto. Isso direto na chave. Os jogadores que estiveram menos de um período em campo realizaram um trabalho com o preparador físico Juliano Regazzoni, o auxiliar técnico meu xará, o Basoli, e o preparador de goleiros, o Robson Agonde. O treinador Luiz Miller reconhece a importância de uma mudança de comportamento dentro de campo para que a Briosa conquiste mais 3 pontos. Eu estarei torcendo aqui para a nossa portuguesinha, tá certo? Nosso convidado de hoje já tinha anunciado no bloco anterior, o vereador Wagner Moura. Tudo bem, Wagner? Bom dia, Douglas. É um prazer imenso estar aqui hoje com você. Prazer é todo meu. Um dia tenso ante Cubatão, hoje discutindo, né, assuntos pertinentes da nossa querida cidade de Cubatão. O Wagner é um amigo, eu considero o Wagner como um vereador atuante, e quando eu falo de uma pessoa, eu falo porque eu conheço. Não falo só para agradar, né? Eu falo porque eu conheço, sei do empenho do Wagner Moura e da decência que você teve quando teve o problema com a prefeita Márcia Rosa, que eu sempre convido, mas ela não vem. A Vera está trabalhando muito, não tem tempo de vir até aqui o programa. A gente entende. A sua postura ética, quando houve aquele afastamento da prefeita e você ficou no cargo praticamente um mês, né? 35 dias. Um pouco mais de um mês. E em nenhum momento você deixou de vestir a camisa da cidade de Cubatão, saiu às ruas, conversou com a população, tocou algumas obras que eu acompanhava da imprensa, e sempre com respeito, porque ele sabia que esse era um quadro que teria essa reversão e que ela voltaria. Então eu acho decente do político que ele sabe se posicionar de uma forma coerente em momentos delicados, como que aconteceu em Cubatão, e também não está sendo diferente do que está acontecendo no Guarujá. Mas o tema é Cubatão. E o vereador Wagner Moura vai conversar e responder algumas perguntas dos telespectadores. Wagner, o dia de ontem em Cubatão, relata para nós, enquanto isso a nossa produção vai passando já algumas fotos do que aconteceu ontem, por favor. Muito difícil, eu acho que saiu do controle total. Eu tive prejuízo, eu tenho comércio na cidade, como todos os comerciantes. Sim. Acho que todos foram prejudicados. De certa forma, todo movimento pacífico é bem-vindo, né? A partir do momento que passa a ter depredação, a situação se complica. Ontem, por exemplo, na 9 de abril foi um caos total. Amigo meu, que tinha banca de jornal, teve a banca destruída. Os alunos do Senai, que frequentam a escola de manhã, passando por todo esse protesto, essas manifestações. Então foi um caos total na cidade, quase 5 anos depredado, queimado. Então isso foi um prejuízo muito grande para o polo industrial de Cubatão, para a cidade de Cubatão, e a gente não quer que chegue numa situação dessa, né? Mas, de certa forma, o momento é crítico. As imagens estão mostrando o dia de ontem. Tudo isso foi por causa do fechamento do pátio? Sim, mas o fechamento do pátio foi ocasionado justamente por depredação no próprio pátio, que os funcionários do pátio não tiveram culpa. Mas essa situação do emprego na cidade está discutindo há muito tempo, né? E a Petrobras hoje, com a abertura de 3.500 novas vagas, é óbvio que a maioria da população desempregada vão diretamente ao pátio, né, manifestar e cobrar uma situação de emprego hoje. Mas eu entendo que a situação foge do controle e tem que ser de forma pacífica, uma manifestação que não prejudicasse como prejudicou a cidade de Cubatão ontem. Agora, as imagens que nós estamos mostrando, o Wagner, mostram também aí é a 9 de abril, né? Isso, 9 de abril. 9 de abril. As imagens que nós estamos mostrando, você acaba lembrando também, no meu entendimento, você estava lá presente durante todo o dia, ali não são só trabalhadores, né? Ali tem... tem gente infiltrada que provocou tudo isso. Isso é óbvio que aconteceu, né? Então isso é preocupante. Ontem mesmo eu tinha uma agenda lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia em São Paulo, né? Eu tive que cancelar essa agenda porque foi um caos. A Anchieta ontem ficou totalmente fechada e a gente não conseguia nem descer nem subir, ficou essa questão toda. E hoje tem que se começar uma nova discussão para se evitar que aconteça novamente
essa situação. Você voltou, saiu agora de casa, veio aqui para os estudos da Santa Cecília, está participando ao vivo do Hora Geral. Como que está, como amanheceu a cidade de Cubatão? O Wagner Moura vai ser repórter por alguns minutos aqui no Hora Geral. Hoje normal, até vim tranquilo, muito tranquilo, porque acordei cedo, né? Então é normal, a cidade está numa calma, essa calma que eu espero que aconteça, Sim. porque hoje, você acabou de falar, em toda a situação, eu acho que o equilíbrio hoje é necessário. Diante de toda a crise que nós estamos passando, o equilíbrio hoje é necessário para todo mundo, acho que para todos os administradores, para as pessoas do polo industrial, ou mesmo para se debater, né, ter consciência de que é um momento que a gente precisa de paz, né? Paz para que consiga debater hoje, que é a questão do emprego, a necessidade das famílias, porque hoje um pai de família desempregado, ele sofre muito, né, porque ele precisa alimentar a sua família, de que forma ele vai fazer isso? Agora, Wagner, tem uma discussão, o telespectador, quero que entenda, faz um bom tempo isso, não era nem os em Minas, era a Cozipa. E eu fui cozipano, né? Sim, eu trabalhei na Cozipa há 10 anos, na Cozipa, eu tive o prazer de ser cozipano, eu trabalhei dentro da área da Cozipa. Isso que eu ia falar. E eu conversava com um amigo na época, o Luiz Carlos Bezerra, que era o assessor de imprensa da Cozipa na época, né? E eu fiz um questionamento para ele. Falei, escuta, quantos mais ou menos funcionários a Cozipa, na época, acaba tendo da cidade de Cubatão? Aí ele falou, olha, Douglas, na realidade, na cidade da região metropolitana, o maior número de trabalhadores vem de Santos, depois de São Vicente e, em terceiro lugar, Cubatão. Eu falei, poxa, não existe nenhum projeto de qualificação desses trabalhadores para que a principal mão de obra seja de Cubatão, por estar aqui o polo petroquímico e gerar uma economia na cidade de Cubatão? Aí eu falei assim, isso é um pouco difícil, depende de uma política da empresa e, ao mesmo tempo, outras empresas acabam terceirizando e trazendo pessoas até de outros estados. Eu falei assim, olha, isso não é bom para a cidade. Isso proporcionou o crescimento de Cubatão, tu sabe disso. As pessoas vêm de fora, acabam, né, se instalando em Cubatão e ficando definitivamente aí depois na cidade. faz emprego e também. A cidade cresceu assim, hoje, né, uma cidade de quase 120 mil habitantes, uma cidade grande, uma cidade que precisa ser totalmente urbanizada hoje, em função dos núcleos de favela existentes na cidade, mas que a gente tem que urbanizar, tem até a verba do PAC 1, PAC 2 ainda, que não ainda saiu do papel, estão no projeto e estão com problema de licitatórios lá, mas de certa forma a urbanização hoje é bem-vindo hoje na área periférica de Cubatão, que precisa. Você tem lá a Vila Esperança, por exemplo, que o acesso no horário de pico é um transtorno tremendo para a população. Então você precisa investir nesses núcleos na cidade de Cubatão e incentivar o emprego, a empregabilidade de Cubatão também, que é importante hoje. A gente vem discutindo isso desde 2000, né? A quantidade de pessoas que trabalham no polo de Cubatão, que é muito pouco, proporcionalmente o que a cidade tem no polo industrial de Cubatão, o número de indústria que tem em Cubatão. Então, essa é uma discussão. É uma situação a ser discutida, que tem que se discutir, não podemos fugir, para não ocasionar exatamente o que está acontecendo hoje. O Wagner, um outro questionamento, nós temos aqui perguntas dos nossos telespectadores, eu quero que você preste atenção, eu vou chamar aqui uma pergunta de um telespectador, ele é o Gabriel do Jardim Casqueiro, que é Cubatão, né? Igual as pessoas pensam que é Vicente de Carvalho e Guarujá. Não, é Guarujá. É Jardim Casqueiro ou é Cubatão? É Cubatão, é uma coisa só. Vamos à pergunta do telespectador? Vamos lá, Wagner. Olá, meu nome é Gabriel, eu moro no bairro do Casqueiro, em Cubatão. Minha pergunta para o vereador Wagner Moura é a seguinte: quando que será feito o depósito, o repasse do depósito Pró-Saúde? E o custeio mensal do Hospital Municipal de Cubatão ele está em atraso, faltando aproximadamente 5 milhões para terminar, para serem destinados ao corpo clínico. Existe alguma previsão deste repasse existir? Quer dizer, o Pró-Saúde é o que cuida do Hospital Modelo, né? Sim, saúde é prioridade. Eu acho que educação e saúde é prioridade de todo o município. Sabe, Cubatão, hoje nós temos um déficit orçamentário, né? Eu estive até então prefeito, né? A situação de Cubatão não é uma situação como foi no passado, né? E hoje, às vezes o prefeito para administrar, é o que eu acabei de falar, tem que ter aquele equilíbrio, né, no pagamento das contas, porque você tem um déficit orçamentário, na época que eu assumi a prefeitura, para minha surpresa, era 8 milhões de reais mensais, e com isso você teve ainda um sequestro de receita no município de Cubatão. Então você paga por todos os transtornos ocasionados no passado, pelos precatórios que a gente tem que pagar mensalmente, essa questão toda. Só que hoje, Cubatão, a saúde tem que ser prioridade, tem que se priorizar. Por exemplo, nós tivemos agora a UPA, que foi terceirizada, e de certa forma também temos pronto-socorro, que precisamos resolver a situação dos médicos. Porque eu estou cansado, e não só eu, e todos os vereadores, de estar todo fim de semana, ou às vezes durante a semana, lá no pronto-socorro por falta de médico.
Uma situação que não só passa Cubatão, passa todos os municípios passam por essa situação hoje, Douglas, e que nós temos que resolver. Agora, o que nós temos que fazer é administrar, de certa forma, e reduzir custeio e priorizar determinadas áreas, como saúde, né, como educação, como área de manutenção e lazer. Prioridade, eu falei que existe um tripé na cidade hoje que tem que ser priorizado. A questão de manutenção é uma necessidade na cidade hoje. Manutenção pública dos próprios municipais, a questão do lazer com a cidade prega, da população, e manter o básico de tudo, que é a saúde e a educação do município. Agora, você falou de itens importantes e nesse tripé são temas que envolvem toda a população ou a razão de ser desse tripé é a população cubatense. Como que está o plano diretor? Tem essa discussão? Então, o Executivo já mandou para o Legislativo? O plano diretor foi enviado ao Legislativo, né? Isso há 20 dias. Eu estou abrindo agora vou fazer as audiências públicas no município, vou convidar a população de Cubatão, né, para discutir a população, a indústria de Cubatão, para se debater esse plano diretor que é muito fazer uma audiência pública para a cidade. Você sabe que a dimensão da cidade territorial é muito pequena, né, Douglas? Então, a questão do zoneamento vai ser discutida agora no plano diretor. Nós temos que fazer também a alteração do plano diretor da cidade, porque hoje a classe média da cidade de Cubatão não consegue comprar imóvel em Cubatão, porque o preço do terreno é muito caro. Você tem lá aquela questão, como o território é pequeno, a lei da oferta e da procura torna o metro quadrado de Cubatão muito mais caro. Então, você possibilitando, por exemplo, a verticalização do município, você consegue baratear as unidades habitacionais, que é importante hoje para atingir um segmento, hoje que é a classe média de Cubatão, que hoje não tem condições de comprar um imóvel na cidade. Compra em Praia Grande, compra em Santos, quebra lá em Cubatão e não consegue, porque o preço do imóvel em Cubatão é muito caro. Wagner, eu vou tocar num assunto, eu quero que você até explique para o nosso telespectador. Recentemente a gente teve a visita do secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia, inclusive membros da UVEBS, que nós fazemos parte, que é a União de Vereadores da Baixada Santista, discutindo projetos habitacionais para a região, não especificamente para uma cidade, porque, segundo dados, existe um déficit de quase 100 mil moradias na região que envolve as 9 cidades. E foi citado, inclusive, o projeto de recuperação da Serra do Mar. E eu até me lembro que só foi possível ter concluída uma etapa importante com a presença do Coronel Ecler, que ficava um policiamento de 24 horas para que não tivesse novas invasões. Que não adianta o governo ou a prefeitura chegar lá, construir, está aqui, 50 moradias. Aí o pessoal invade o outro lado, você nunca vai resolver o problema. Então a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: está congelado a criação de novas moradias lá nos bairros Cota? O sucesso do projeto habitacional passa pelo congelamento. Por incrível que pareça, Cubatão não está totalmente congelado e você tem que dar condições para isso, porque o projeto Serra do Mar teve sucesso em função do congelamento que existiu lá na Serra do Mar. Para você implantar os outros tipos de projeto habitacional, você tem que ter a mesma postura, o mesmo congelamento tem que haver nos outros projetos, senão você inviabiliza o projeto. Porque quando você faz o planejamento de projeto, você tem X pessoas morando aqui naquele bairro, né, e que você vai ter que urbanizar e transferir essas pessoas. A partir do momento que você dobra aquilo, a capacidade de unidade habitacional é muito maior e prejudica todo o projeto. Então, enquanto não tiver essa situação que passa pela união de todos, porque você tem que ter o poder de polícia para fazer isso também, né? Não só cabe ao funcionário público que não tem tem um limitado... Não tem ferramentas para poder... O limite dele de poder polícia é limitado, né? Ele tem que ter a atuação de outros órgãos do Estado, polícia ambiental, né, essa questão toda. Então, isso tem que ser... É outra situação que está fugindo fora do controle e que tem que ser resolvido por todos nós também, da administração pública. Essa é uma discussão, Wagner, que aí envolve toda a sociedade e também os governos municipais. Porque não adianta você, ou seja, enxugar gelo. Você mora numa área invadida, você está cadastrado num projeto habitacional, você consegue ir para essa moradia através de um projeto da CDHU, ou da Coab, ou da Prefeitura, mas só quando você sai do barraco invadido e vai para o apartamento, você chama alguém para ficar no seu lugar. Ou seja, essa pessoa nunca vai conseguir resolver o problema habitacional. É o que a gente fala literalmente de enxugar gelo. E esse ônus recai sobre a cidade, sobre o município. Então, e a própria população tem que ter consciência disso, que isso aí beneficia a população também. Lógico. Porque a urbanização é tudo de bom, né? Lógico. Assim, iluminação pública,
saneamento básico, vai ter escola, creche no bairro. Exato. Essa questão toda que facilita muito mais a vida e o cotidiano do morador daquele bairro. Né? Olha, tem perguntas chegando pelo 3041-6777, são perguntas para o vereador Wagner Moura. O Adilson Correia, da Vila Valência, São Vicente. Vereador Wagner, tem previsão para o término das obras do viaduto Rubens Paiva? As obras terminam ainda este ano ou vão esperar o ano da eleição? Eu estou constantemente cobrando essa conclusão do viaduto. O viaduto do Casqueiro foi construído, Douglas, na época, quando existia no Casqueiro apenas 15 mil pessoas que moravam naquele núcleo habitacional do Casqueiro. Hoje, metade da população veio dos bairros Cota, vieram para o Casqueiro, para o Jardim Nova República, e há necessidade imediata da conclusão desse viaduto. Você sabe, sou comerciante, tenho um imobiliário no bairro do Casqueiro e sofro transtorno também no horário de pico, que é tanto de manhã como à tarde, há necessidade urgente de viabilizar aquele viaduto. E pior, quando tem um acidente em cima do viaduto, para tudo. Então, aquele viaduto é bem-vindo hoje, a gente tem que fazer forças no sentido de que o governo, com essa crise econômica e financeira, priorize o viaduto. Porque o viaduto não é só para atende a população de Cubatão também, mas com a expansão do porto, né, todo aquele acesso do viaduto é utilizado. Então, a população de Cubatão não sofre só com a transferência dos núcleos habitacionais das cotas que foram lá para o Rubens Lara ou mesmo para os bolsões. Ele sofre a consequência também da questão de lá do Porto de Santos, né, devido ao movimento constante de diversos caminhões naquele viaduto. Então, eu estou lá usando a própria comunicação, a mídia, que é importante isso, para sensibilizar os governantes que é necessário, o mais urgente possível, a gente concluir aquele viaduto. Você sabe, Wagner, quando você fala sempre do projeto habitacional, você falou também muito rápido sobre o grande número de precatórios que tem na cidade de Cubatão. E aqui eu quero só fazer, não uma defesa, um relato. Falta pouco dinheiro de investimento no município. Sim, você tem muito pouco dinheiro em função de que você tem a folha de pagamento do município, que já é alta, né? Essa questão toda, metade quase do orçamento vai para o pagamento de servidor, e aqui sobra muito pouco, né, para se investir na questão da infraestrutura da cidade, que é uma necessidade hoje da população. Agora, Cubatão, eu sempre lembro, porque eu tenho muitos amigos na cidade de Cubatão, trabalhei um bom tempo lá, quando a Rádio Serra do Mar era em Cubatão, e eu aprendi a gostar da cidade de Cubatão e tenho ainda muitos amigos lá, você é um deles, né? Cubatão, não sei, parece que precisa de um governante mais comprometido com a cidade, com todo respeito aos governantes que passaram. Eu acho que um tempo da história de Cubatão, que acabou prejudicando minha análise como morador da região metropolitana, foi naquela época do rodízio. Ney Passarelli. Ou seja, o Passarelli era prefeito. Aí vinha o Ney e tentava desconstruir tudo que o Passarelli fazia. Aí depois o Ney não conseguia se eleger. Aí vinha o Passarelli. Aí ficou aquele rodízio. No meu entendimento, isso acabou atrasando um pouco a cidade de Cubatão. Não sei se a minha análise procede. A questão é que Cubatão é área de segurança nacional, né? E os dois prefeitos que ficaram no revezamento, né, foram prefeitos nomeados. Então, Cubatão sofreu com toda essa alternância de poder, mas, de certa forma, hoje, a gente falar do passado, eu acho que hoje é um momento que a gente precisa conversar muito. Eu falo isso porque conversar com o polo industrial, conversar com as entidades da cidade, os poderes constituídos da cidade, isso é importante para resolver toda a situação. Porque você vê, nós temos que priorizar. Eu falo a questão da pavimentação do município hoje. Nós temos um contrato de pavimentação, sem contrato de pavimentação, há quase 2 anos no município. Por quê? Por a questão de uma briga, do processo licitatório, que prejudica toda a cidade de Cubatão. Em outras palavras, sem o contrato, não tem a pavimentação. Então, não tem. Então, quer dizer, quem é prejudicado com isso? O munícipe. Né? De certa forma, você precisa. A operação tapa-buraco tem que existir constantemente. Chove muito na região, né? E você precisa fazer algumas medidas paliativas para você possibilitar que as rodovias não tenham buraco, essa questão toda na cidade. E você hoje padece de um contrato, né? Agora que está resolvendo, porque está com a pendência judicial e a gente tem que resolver isso. É muita conversa que tem que ser feita, da necessidade que tem a cidade de viabilizar alguns... Esse é um contrato importante que precisa da cidade. Eu falo isso porque a população está reclamando constantemente e está aí essa briga judicial que tem que ser resolvida. Wagner, você, lógico, é vereador em Cubatão, mas no último biênio você esteve à frente do Legislativo como presidente. Hoje quem está é o nosso amigo Aguinaldo Araújo. Mas você, como vereador, pode e deve dar uma satisfação à população com relação à lei da transparência.
criou aí, saiu até uma reportagem no Jornal da Tribuna, dizendo que algumas cidades ainda não publicaram a relação dos funcionários e o valor do salário desses funcionários por causa da lei de transparência. Qual a sua análise sobre a lei da transparência? Ela é importante estar sendo oferecida à população dos municípios? Todo ato público é necessário haver total transparência. Eu defendo sempre isso. Eu começo a avaliar as situações hoje em função do que aconteceu comigo. Você sabe que eu tive há 2 anos atrás sequestrado, né? Uma situação com a minha família, né? Então, mas eu acho que toda decisão que você tem que tomar, a lei tem que ser cumprida, mas eu acho que forma você vai preservar os funcionários nisso aí. Porque, de certa forma, eu lembro numa época que eu era candidato a vice-prefeito, em um determinado período, que o jornal lá publicou todos os bens dos candidatos. E por incrível que pareça, aquela semana publicaram os bens, meus bens, na outra semana invadiram minha casa e levaram quase tudo. Então, é assim, nós vivemos um momento, né, de insegurança, um momento difícil, e que a gente precisa também proteger a família desses servidores também. Certo. Porque a gente pensa, tem que haver transparência, mas tem que ver de que modo, nós estamos debatendo na Câmara de que modo vai ser feito isso, né, vai publicar, mas sempre preservando, né, então vocês estão debatendo isso, em breve vai sair uma resolução por parte deve ser feito, mas a forma que vai ser feita isso, nós estamos debatendo justamente isso, para preservar o servidor público. Agora, o seguinte, tem que chamar o intervalo, na sequência tem mais perguntas para o Wagner Moura, que é vereador da cidade de Cubatão. Até já.